Boa tarde. Estamos falando sobre os 115 anos de nascimento de Olga Benário Prestes, minha mãe, né, que se completam justamente agora, dia 12 de fevereiro. Ela nasceu no dia 12 de fevereiro de 1908. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a biografia dela, que é bastante conhecida, né, através principalmente do livro do Fernando Moraes, né, o livro Olga, e depois teve o filme Olga também, né, do Monjardim, né, diretor Monjardim, e que, de uma forma mais leve, assim, né, é apresentada, né, a história da Olga, e muita gente viu esse filme. Bom, é sabido, né? Ela nasceu em Munique, uma cidade da Baviera, no sul da Alemanha, e em 1908, e a juventude dela, aí, década de 20, foi um período na Alemanha extremamente agitado, podemos dizer que foi um período revolucionário, com muita repercussão da Revolução Russa, bolchevique, né, de 1917, e com o próprio processo revolucionário muito intenso na Alemanha, em que as revoluções foram derrotadas, esmagadas com muita violência, por sinal. Né? Você sabe, no 1918, houve o assassinato da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht, que foi algo assim, dois dirigentes comunistas que haviam criado o grupo Espartacus, né? Enfim. Então, nesse ambiente revolucionário, em que havia um partido comunista muito ativo, aí nos anos 20, quando a Olga tinha assim, 14, 15 anos, 16, ela vai sofrer muito a influência desse ambiente. Quer dizer, conforme é sabido, né, eu sou historiadora, quer dizer, você não pode analisar nenhum personagem, inclusive o da Olga, fora do seu contexto, onde atuou, enfim, qual era a situação da região, do país, enfim, em que a pessoa vivia. No caso da Olga, quer dizer, ela estava inserida, né, numa situação extremamente agitada e num processo revolucionário em que havia duas forças de esquerda importantes, o Partido Social Democrata e o Partido Comunista. E a Olga vai simpatizar principalmente com o Partido Comunista, com a juventude comunista que existia, vai ingressar nas fileiras da juventude comunista ainda em Munique. Então, com 15 anos, ela está participando de passeatas, manifestações, né, atos públicos, o mais variados. Ela tinha sofrido, por outro lado, a influência do pai, que era um social-democrata, um advogado progressista, advogado trabalhista, no escritório dela, onde ele atendia muitos trabalhadores, na época, num período de crise, portanto, de desemprego, trabalhadores procuravam muito o Léo Benário, o pai da Olga, né? E ele era uma pessoa, segundo dizem, muito generosa, que ajudava todo mundo, tinha uma biblioteca importante, e a Olga, no escritório dele, sofreu muito essa influência, né? Da luta dos trabalhadores, por um lado, da assistência que ele dava aos trabalhadores, e da biblioteca, onde ela leu muito, leu os grandes clássicos da literatura alemã, ela cursou uma boa escola, era uma família burguesa, a família dela, então ela teve oportunidade de estudar, e com 15 anos ela estava apaixonada por um jovem comunista, né, o Otto Braun, né, que era um jovem comunista, dirigente da juventude comunista em Munique, e ela, junto com ele, ela sai de casa, porque a mãe dela era uma senhora da sociedade, bastante reacionária, conservadora, era contra a participação dela naquele movimento. Ela sai de casa e, junto com o Otto, viaja para Berlim, onde os dois vão morar e atuar ativamente no bairro de Neukölln, um bairro operário, onde justamente os comunistas tinham muita influência, e ela vai ser uma participante ativa das lutas, né, aí nesse bairro.
O momento assim, em que ela se torna conhecida, mais conhecida, é 1928, ela tinha 20 anos, quando o Otto Braun estava preso, com isso, processado por crime contra a pátria, né? E ela, à frente de um grupo de jovens comunistas, ela já estava no Partido Comunista nessa altura, consegue libertá-lo de uma sessão na justiça, na prisão de Moabit, que era uma prisão verdadeira fortaleza, famosa, né, na Alemanha, e eles dois conseguem fugir para a União Soviética, porque na Alemanha a cabeça de ambos é colocada a prêmio pelo governo, e eles conseguem fugir para a União Soviética. Da União Soviética, a Olga vai ter uma atuação muito grande à frente da Juventude Comunista Internacional, que existia na época. Ela viaja organizando o movimento, né, revolucionário em vários países da Europa, em particular na Inglaterra e na França, onde também ela é presa, mas consegue ser libertada, volta para Moscou, e em Moscou ela se separa do Otto Braun em 1931, e ela vai estudar seriamente Berlim. Não só vai em Moscou, não só vai estudar marxismo e leninismo, como vai se preparar para a luta armada. Naquela época, a concepção que existia entre os comunistas era que não seria possível realizar a revolução em nenhum lugar, e a revolução era considerada um processo mundial. Não seria possível ser vitorioso contra a burguesia, no processo revolucionário mundial, sem armas, sem luta armada, de um tipo ou de outro. Então, a Olga vai cursar a Academia Zhukovsky, lá na União Soviética, em Moscou, que é uma academia que formava paraquedistas e aviadores. Ela vai se fazer curso de paraquedismo, ela vai montar cavalo muito bem, ela vai ser uma desportista, ela vai manejar armas com habilidade, enfim, ela está se preparando para ser uma revolucionária completa, tanto do ponto de vista teórico como prático. Nesse meio tempo, em 1931, Luiz Carlos Prestes, que tinha liderado a coluna Prestes aqui no Brasil, chega a Moscou para trabalhar como engenheiro. Ele era engenheiro. E, ao mesmo tempo, também se aprofundar seus conhecimentos no marxismo e manter contato com o movimento comunista internacional, cujo centro, na época, se encontrava em Moscou. Nesse período, ele consegue ser aceito, em 1934, nas fileiras do PCB, né, no Partido Comunista aqui brasileiro, mas ele quer voltar para o Brasil. E, em 1935, diante do avanço do fascismo, tanto na arena internacional, lembrando que em 1933 Hitler tinha ascendido ao poder na Alemanha, havia um avanço do fascismo na Europa, e o Brasil também não estava fora disso, com a criação e a ação integralista brasileira de Plínio Salgado. E o Prestes queria muito voltar ao Brasil para participar dessa luta. A direção da Internacional Comunista, na pessoa principalmente do Dmitry Manilsky, que era dirigente, que cuidava, né, da luta nos países latino-americanos, ele tinha grande admiração pelo Prestes e tinha muita preocupação com a volta dele, porque aqui no Brasil, Vargas, no poder, havia decretado a prisão preventiva de Luiz Carlos Prestes, considerando que ele era desertor do Exército. E que era um absurdo que ele tinha se demitido até 2 vezes do Exército e sendo expulso outra vez, e não aceitara a anistia de 30 que Getúlio decretara. Mas foi um expediente que o governo Vargas criou para conseguir facilmente prender o Prestes se ele desembarcasse no Brasil. Legalmente, não havia a menor condições de voltar. Então, o Dmitry Manilsky pergunta a Olga, consulta a Olga, ela que era já uma comunista provada, tanto na Alemanha como em toda a sua atuação durante aqueles anos, né, em que ela se encontrava, trabalhando na União Soviética para a Juventude Comunista, se ela aceitava
viajar ao Brasil acompanhando Luiz Carlos Prestes, que voltava ao país. E ela, sem pestanejar, aceitou. Ela já tinha ouvido falar no Cavaleiro da Esperança, que era muito famoso na época, na coluna Prestes, e ela fica muito entusiasmada em cumprir essa tarefa. Então, nos últimos dias de 1934, os dois, bancando um casal em lua de mel, coisa que eles não eram, estavam se conhecendo naqueles momentos, viajam com nomes falsos, viajam da União Soviética em direção ao Brasil. Uma viagem longa, cheia de de conexões, né? Porque na época se viajava de navio, a maior parte, pouco se viajava de avião, e ao mesmo tempo, né, porque para a questão de segurança era necessário despistar. Então, eles viajam com passaportes falsos. O Fernando Moraes conta no livro dele as aventuras nesse caminho, passam inclusive pelos Estados Unidos, né, antes de chegar ao Brasil em abril de 1935. E aí o Prestes vai se engajar, né, nas lutas da Aliança Nacional Libertadora e do Partido Comunista, que nesse então já estava apoiando a Aliança Nacional Libertadora. O Prestes tinha sido, em março, ele nem estava no Brasil ainda, proclamado presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. E ele vai estar à frente, né, da organização, tanto das lutas da Aliança Nacional Libertadora, que era muito isso, seus militantes eram muito reprimidos, tanto pela polícia como pelas hordas fascistoides do Plínio Salgado, e depois na organização dos levantes antifascistas que vão ocorrer nos últimos dias de novembro de 1935. Os levantes são derrotados, sem dúvida, os comunistas e os aliancistas cometeram um grave erro ao pensar que existia uma situação revolucionária no Brasil na época, coisa que não havia. Ao mesmo tempo, a repressão foi muito forte, né? E o Prestes e a Olga são procurados intensamente pela polícia. Uma grande parte dos dirigentes do partido e da Aliança Nacional Libertadora são presos, e eles, afinal, são presos, né? E em 5 de março de 1936, uma verdadeira caçada organizada pelo chefe de polícia na época, o famigerado Filinto Miller. Eles estavam numa casinha modesta lá no Meia, e lá na Rua Honório, no Meia, subúrbio do Rio de Janeiro, e lá eles são presos. A Olga salva a vida do Prestes, porque, segundo ele mesmo contava, a ordem do Filinto Miller era não pegá-lo vivo, matá-lo na hora da prisão, pretextando, como fizeram com tantos outros prisioneiros, né, que tentaram fugir. Ele não tentou fugir porque não tinha a menor condição de fugir. O cerco da casa era total, né? Eles não tinham sequer armas com eles, e a Olga se colocou à frente do Prestes, e naquele momento a polícia vacilou em atirar. Ela se agarrou com ele e, nessas condições, salvou a vida dele. E eles foram levados juntos para a Polícia Central aqui no Rio de Janeiro. Lá foi a última vez que eles se viram. O Prestes ficou preso numa solitária, praticamente, ficou 9 anos preso aqui no Rio de Janeiro, e a Olga passou uns meses presa. Ela, depois de presa, é que ela descobriu que estava grávida, e no 7º mês de gravidez, em setembro de 36, em 23 de setembro de 36, ela foi embarcada à força para a Alemanha, extraditada para a Alemanha nazista por ordens expressas de Getúlio Vargas e Filinto Miller, que era seu serviçal, né, que era seu subordinado, né, sabendo que na Alemanha de Hitler, onde ela era uma pessoa conhecida, procurada, né, sabido que tinha participado daqueles acontecimentos que eu já narrei aqui de 1928, que tinha cabeça-prêmio,
que lá ela seria assassinada. Na verdade, não havia nenhuma acusação contra a Olga. Os próprios relatórios policiais, os inquéritos policiais realizados, constatam isso. Não havia nada contra ela, a não ser a mulher de Prestes, nada mais. E, mesmo assim, ela foi extraditada com a aprovação do Supremo Tribunal Federal, o STF. Mas, na realidade, né, embora hoje muitos getulistas, admiradores do Getúlio, procurem desculpar o Getúlio, procurem tirar a responsabilidade por esse ato criminoso, né, realizado por ordem dele, indiscutivelmente, botando as culpas todas ou no Filinto Miller ou no STF, na realidade, o STF realmente julgou negativamente o habeas corpus que tinha sido impetrado pelo advogado Dr. Heitor Lima, advogado de Olga, que solicitou, na época, um habeas corpus até sui generis, que não era nem para ela ser libertada, era para ela cumprir prisão, mas no Brasil. Inclusive porque, pela legislação brasileira, estando ela grávida de um filho brasileiro, ela não poderia ser expulsa do Brasil. Mas mesmo com essa solicitação do Heitor Lima, o STF votou a favor da expulsão. E o Filinto Miller cumpriu as ordens do Getúlio, porque Getúlio Vargas, junto com o ministro da Justiça, na época, que era um fascista, assinou o decreto, né, de expulsão. Existe esse decreto que foi assinado no diário, está no Diário da Justiça Federal da época, de 1936, né, setembro de 1936. Quer dizer, Getúlio não foi menos responsável, ele foi o principal responsável. Como presidente do Brasil que ele era na época, ele podia não ter consentido isso. Meu pai, Luiz Carlos Prestes, sempre destacou essa questão, que não adianta jogar a culpa principal no Filinto Miller. Sem dúvida, ele era um facínora, sabido, conhecido, mas ele era um funcionário, um subordinado, né, de Getúlio Vargas. E o STF, mesmo decidindo pela extradição, o Poder Executivo, Getúlio Vargas, tinha possibilidade de evitar esse crime que foi cometido como uma forma, né, de torturar Luiz Carlos Prestes. Sempre meu pai falava nisso, como na época a polícia não o torturou fisicamente, como fez com muitos outros prisioneiros, porque isso teria uma repercussão negativa na arena internacional muito grande para o governo brasileiro. O Prestes era muito conhecido na época, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Era o Cavaleiro da Esperança, da coluna Prestes. Então, teria uma repercussão muito negativa para o governo brasileiro. Por isso, Vargas preferiu torturá-lo de outra maneira, extraditando minha mãe, Olga Berário Prestes, para a Alemanha nazista para morrer, como realmente aconteceu. Ela foi extraditada em setembro de 1936, junto com uma outra companheira brasileira que estava aqui também atuando no Brasil, a Elise Evers. As duas foram embarcadas num navio cargueiro, La Corunha, e com ordens expressas, né, de não pararem pelo caminho, porque os portuários, tanto da França como da Espanha, se o navio parasse antes de chegar à Alemanha, eles estavam dispostos a resgatar as duas prisioneiras. Mas o navio justamente não parou, porque as ordens eram seguir diretamente para Hamburgo. Em Hamburgo, elas foram desembarcadas com um aparato policial impressionante e levadas para Berlim, onde minha mãe, né, deu à luz em novembro de 1936, foi quando eu nasci, né, e ficou presa
até que houvesse quer dizer, houve uma campanha, nesse meio tempo é importante destacar, que houve uma campanha internacional da maior importância, denominada na época Campanha Prestes, pela libertação dos presos políticos no Brasil. Essa campanha foi liderada pela minha avó paterna, a Leocádia Prestes, uma mulher extremamente heróica, corajosa, heróica, né? Disposta a enfrentar a situação. Ela saiu dos seus cuidados, já com mais de 60 anos, para participar de comícios, de atos públicos, enfim, dessa campanha pela Europa toda, viajando pela Europa em companhia da filha dela, mais moça, Lígia Prestes, né, minha tia, e como resultado dessa campanha, que era para libertar os presos políticos no Brasil, mas também a Olga e a Elise, e na medida em que eu nasci, também me libertar. Foi uma luta de muitos meses, uma luta muito intensa, muito difícil, porque a Gestapo, a polícia alemã, não queria sequer reconhecer a paternidade minha. Não existia um documento de casamento, né, dos meus pais, porque eles estavam na clandestinidade, e foi uma luta muito grande em que o advogado, né, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, advogado brasileiro, um homem progressista, um liberal progressista, desempenhou um papel muito importante, conseguindo que o representante, né, da justiça fosse à prisão de meu pai, estava incomunicável, e meu pai assinasse um atestado de paternidade, que foi devidamente reconhecido pelo Dr. Sobral, né, e enviado para a Gestapo, na Alemanha. Diante disso, né, e diante da força da campanha, realmente a Gestapo acabou concordando em me entregar, em janeiro de 1938, quando eu já tinha 14 meses, a minha avó, Leocádia. O Fernando Moraes narra todos esses acontecimentos no livro dele. Eu gostaria de destacar um outro livro que saiu agora há poucos anos, vou mostrar aqui o livro, publicado pela editora Boitempo, justamente, que é um trabalho realizado por mim, Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo. Por que eu escrevi esse livro? Porque já há poucos anos atrás, mais precisamente, a partir de 2015, os arquivos da Gestapo, da polícia alemã, cujo destino era desconhecido, nenhum historiador sabia onde estava esse arquivo, apareceu na União Soviética. Acontece que as tropas soviéticas, quando tomaram Berlim em 1945, levaram esse arquivo, que é enorme, né? Os alemães são muito organizados, esse arquivo da Gestapo era super detalhado, detalhista mesmo, levaram esse arquivo para a União Soviética. E só a partir de 2015, um convênio entre os governos da Alemanha e da Rússia, foi que esse arquivo foi digitalizado e está disponível na internet. Eu dou, inclusive, aí o link para acessar esse arquivo. Evidentemente, a maior parte dos documentos estão em alemão, eu precisei traduzir, porque eu não sei alemão. E sobre a Olga, é o maior dossiê sobre uma pessoa que tem nesse arquivo. São quase 2.000 páginas. Então, é um arquivo interessantíssimo em que muita coisa que nem nós, da família, sabíamos, porque a Gestapo não dava informação e a Olga também não podia escrever, né? Ela foi assassinada em abril de 1942. Ela passou, depois da minha saída, em janeiro de 1938, ela foi enviada para 2 campos de concentração. Onde passou mais tempo foi no campo de concentração de Ravensbrück, onde passou todos os horrores conhecidos, né, que existiram nos campos de concentração, inclusive trabalho forçado, escravo, numa empresa capitalista muito conhecida aqui no Brasil, que é a Siemens. A Siemens tinha uma filial junto ao campo de Ravensbrück, onde
fabricava armamento para a guerra e obrigavam as mulheres desse campo de concentração de Ravensbrück a trabalhar dia e noite, trabalho escravo, em condições extremamente penosas, sem falar nos castigos corporais e todos os horrores existentes no campo de concentração. Como eu já disse, né, em abril de 1942, ela, junto com uma leva de outras mulheres, foram levados para um campo próximo, um outro campo de concentração, o campo de Bernburg, onde havia câmaras de gás onde elas foram assassinadas. Há que dizer que esse arquivo, consultado por mim e publicado, e isso descrito, né, analisado nesse livro que eu citei, livro esse que é um complemento ao livro do Fernando Moraes, porque quando o Fernando Moraes escreveu o Olga, ele não, nos anos 80 ainda, ele não teve acesso a essa documentação. Então, essa documentação é uma documentação que estava inédita até então. E muito interessante, porque entre muitas outras coisas, entre muitos outros detalhes, né, que eu revelo no livro, é extremamente impactante o comportamento da Olga nesses anos, foram 6 anos, né, que ela passou entre prisão e campo de concentração na Alemanha. Apesar de toda a pressão, de todas as ameaças dos nazistas, ela jamais capitulou. Ela jamais jamais concordou em delatar os camaradas, tanto da União Soviética como brasileiros ou alemães. A Gestapo a pressionava de todos os jeitos. Ela estava no campo de concentração lá de Ravensbrück, periodicamente ela era levada para Berlim, onde ficava numa solitária e sendo interrogada dias a fio, tentando fazer com que ela falasse nos companheiros. E tem uma frase, inclusive, que ela repete várias vezes, e por isso eu usei como epígrafe do meu livro, em que ela diz: se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Quer dizer, essa frase eu acho que é muito emblemática da firmeza da Olga como comunista. Diga-se, inclusive, que na Gestapo ela era acusada principalmente por ser comunista e esposa do dirigente comunista Luiz Carlos Prestes, e não tanto por ser judia. Claro que o fato de ser judia também se somava, mas não era o fundamental, como algumas pessoas querem fazer crer, a razão por ela ter sido assassinada. Houve, inclusive, companheiras dela, judias, que conseguiram sair do campo de concentração e ir para algum país que as aceitasse, que era uma condição da Gestapo, que aquelas prisioneiras ou prisioneiros que tivessem oferta de asilo em algum país e condições de viajar, poderiam sair. Alguns conseguiram fazer isso, como eu já disse, companheiras da Olga conseguiram fazer isso. No caso dela, a campanha Prestes conseguiu que 3 países concedessem asilo à Olga, asilo político. E não só isso, conseguiu recursos financeiros, passagem em navio, para que ela pudesse viajar. Esses países eram a Inglaterra, o México e a União Soviética. A ação da minha avó junto às autoridades, inclusive no México, onde nós nos encontrávamos desde 1938, ela, a minha tia Lígia e eu, foi fundamental para sensibilizar as autoridades mexicanas, inclusive, da necessidade de conceder esse asilo. Então, estava tudo preparado, esses documentos da Gestapo mostram muito bem. Havia todas as condições para ela embarcar e sair da Alemanha. Entretanto, a condição que a Gestapo impunha era essa, que ela delatasse os companheiros. E isso ela nunca aceitou fazer. Por isso, foi assassinada, como tantas outras também foram. Né? Então, concluindo, né, para não me alongar
demais, eu gostaria de dizer que a Olga foi uma vítima do fascismo, mas não foi a única. Foi uma entre milhares de outras. E eu acho que é importante a gente recordar isso nesse momento, porque seu martírio deve servir de exemplo para que não permitamos que tais horrores se repitam. Diga-se, entre outras coisas, que todos aqueles responsáveis brasileiros, né, pela prisão, pelas torturas que foram submetidos os prisioneiros brasileiros na época, naqueles anos de 36, 37, Estado Novo, depois durante todo o Estado Novo, esses responsáveis nunca foram punidos. Filinto Miller, nunca aconteceu nada com ele. Pelo contrário, foi eleito senador da República várias vezes, até não faz muito tempo, tinha um salão, se eu não me engano, no Senado Federal com o nome dele, com todas as honras, tratado lá em Cuiabá, cidade originária dele. Eu já tinha até busto para o Filinto Miller, e praça com busto para o Filinto Miller. Quer dizer, esses torturadores, esses responsáveis todos pelos martírios, pelas torturas a que submeteram milhares de pessoas, nunca foram punidos. E isso se repetiu após o golpe de 64. Né? Sabemos que a anistia de 1979 foi uma anistia para os presos políticos, para os perseguidos políticos, mas também para os torturadores, que continuam por aí, e muitos deles são responsáveis por essa situação que enfrentamos, né, com o governo Bolsonaro. Então, acho que são lições da história que é importante que as forças democráticas, progressistas, que os brasileiros de bem tomem conhecimento e considerem, para que não se repitam os mesmos fatos, para que as punições sejam feitas e, dessa maneira, seja assegurada a vigência do regime democrático. Bom, eu acho que eu já falei bastante, né? Acho que é uma forma de lembrar, né, o aniversário da Olga, os 115 anos de nascimento dela, e, ao mesmo tempo, fazendo, né, uma recomendação para que todos aqueles que têm interesse pela figura dela leiam esse meu livro que está, né, na Boitempo, da editora Boitempo, Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo. Então, obrigada à editora Boitempo por patrocinar a gravação desse vídeo nessa data.